Olá, estamos com o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado estadual Luciano Ribeiro. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, ao projeto de lei que é feito aqui no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Muito obrigado pelo prazer estar com você, Fernanda, falando sobre a nossa produção nesta casa. Deputado, a gente vai debater hoje a respeito do TCM, do Tribunal de Contas dos Municípios. Mas antes, vamos assistir um vídeo a respeito do TCM. Tranquilo. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o TCM, é o órgão especializado na análise de contas públicas dos 417 municípios baianos. Criado em 1970 e instalado um ano depois, o TCM era apenas o Conselho de Contas dos municípios. A função era somente de auxiliar o controle externo das finanças e dos orçamentos dos municípios. Em 1985, com a emenda à Constituição da Bahia, o Conselho de Contas ganhou o status de tribunal. Com a publicação de Constituição Federal de 1988, o TCM ganhou embasamento jurídico. Em uma nova alteração na Constituição baiana, aumentou suas atribuições e passou a estipular prazos e datas para a prestação das contas. Em 2016, a aprovação da proposta de emenda à Constituição Estadual referente à extinção do TCM do Estado do Ceará em dezembro repercutiu na Bahia e abriu debate na Assembleia Legislativa da Bahia a respeito da manutenção do TCM ou a extinção dele e a incorporação do tribunal ao TCE da Bahia. Em agosto deste ano, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou a extinção do TCM. Em outubro, o STF decidiu manter a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará e não aceitou o recurso que pedia a extinção. Na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Luciano Ribeiro apresentou um projeto de lei que altera a lei orgânica do TCM para, segundo ele, se adequar ao novo Código de Processo Civil brasileiro. Deputado, voltamos aqui com o assunto TCM que está bem em pauta. A discussão sobre a extinção do TCM foi iniciada em 2015, quando teve aquele debate a respeito da extinção do TCM do Ceará. O TCM do Ceará foi extinto recentemente, em novembro, e nesse mesmo período teve o debate da extinção do TCM aqui da Bahia. Mas o senhor quer readequar o TCM à lei orgânica do TCM. Por quê? O senhor é contra a extinção? Olha, Fernanda, eu penso e ouvi atentamente a fala do presidente da Assembleia, o deputado Anjo Coronel, a fala do governador Rui Costa, e ambos eles tratam, na minha avaliação, na minha ótica, de forma muito simples um assunto que é extremamente complexo. Ora, o presidente da Assembleia, na sua argumentação, e só vi pela imprensa, ele diz que o sentido de extinguir o TCM é que o TCM vem rejeitando muitas contas do prefeito. E já o governador do estado, ele alega que o TCM representa uma despesa de 200 milhões ao erário público e que não tem sentido essa despesa, que extinguindo economizaria esse dinheiro. Mas tem a rejeição, mas também tem algumas contas que foram aprovadas com ressalvas, né? Olha, todas as contas em 2016 foram aprovadas, algumas que foram aprovadas com ressalvas, é isso? Ora, deixa eu dizer, geralmente o TCM, quando aprova a conta, ele coloca ressalvas. Eu estou dizendo disso da argumentação dos dois chefes dos poderes, o que eles dizem. Eu acho que é muito simples o tratamento que eles dão, uma questão extremamente complexa. E aí eu digo por quê. Ora, os municípios, como de resto qualquer ente público que administra recursos públicos, eles não podem viver sem um instrumento de controle externo, que no caso da Bahia é o Tribunal de Contas dos Municípios. Então, se extinguir o TCM, outro órgão de controle externo vai ter que existir. Mas aí a meta que eles falam é passar o TCM, incorporar ao TCE, né? Isso. Ao Tribunal de Contas do Estado. Isso. O senhor é contra também? Não é questão de ser contra nem a favor. Eu quero clarear as minhas ideias, os meus conceitos. Ora, se extinguirmos o TCM, outro órgão vai ter que assumir estas funções de controle externo. É o TCE? Tudo bem, é o TCE.
Mas o TCE, com a estrutura que tem hoje, estou falando aqui na questão econômica do governador, com a estrutura que tem hoje, ele irá ter condição de abarcar todas as funções vindas de 417 municípios, mais aquelas que ele já tem atualmente, ou teria necessidade de incorporar o TCM à TCE? Aí, no caso, se fosse essa hipótese, só estaria mudando de nome. Eles já funcionam no mesmo prédio. Então, incorporaria tudo e ficaria TCE todo mundo e todo mundo da mesma coisa. E qual a proposta do senhor? Deixa eu terminar de concluir o que eu ouço. Quanto à relação ao presidente da Assembleia, ele disse que o Tribunal de Contas vem rejeitando muitas contas. Ora, é preciso... E aí é onde eu entro. Eu apresentei aqui, eu fui prefeito por 8 anos, sou advogado e sou municipalista. E o que ocorre? Conheço como é que funciona a sistemática. Então o TCM tem muitas críticas a serem feitas a ele, principalmente a sua forma de julgar. Ora, quando eu fui prefeito durante 8 anos, eu nunca vi um voto divergente no Tribunal de Contas, o que é um absurdo. Porque se é um colegiado, é impossível que as pessoas pensem da mesma forma, o tempo todo, sobre todas as matérias. Então, o que acontece? O meu projeto de lei é exatamente mudando essa estrutura de julgamento do Tribunal de Contas dos municípios. E aí, o que eu faço? Eu adapto as regras processuais do Tribunal de Contas às atuais regras de processo civil. Ok? Então, ao novo Código de Processo Civil. Entendi. Porque existem muitas coisas que o Tribunal de Contas não trata os julgamentos como deve ser tratado um julgamento. Permitindo a ampla defesa, permitindo ao contraditório. Hoje nós vivemos num mundo digital. Então, os processos eletrônicos na justiça comum é uma realidade. No TCM não é. A forma de intimação aos prefeitos... Até porque a legislação antiga, né? Isso, a forma de intimação aos prefeitos é uma forma que não traz segurança jurídica aos prefeitos ou aos gestores que vão lá ser julgados. Como é a forma de intimação atualmente? A forma geralmente é pelo diário oficial ou por AR apenas. Né? E o prazo conta do diário oficial, quando você recebe o AR, já passou o prazo. E qual é a proposta do senhor? A proposta é que você, a partir do momento que você tem um advogado, seja intimado como todos os advogados são, através do diário oficial, mas constando o nome do advogado. Né? Outra coisa, os juízes, por exemplo, nos tribunais normais judiciais, todo juiz pode errar. Erra por convencimento, ele acredita com a situação daquela correta, ele erra. Os tribunais superiores, eles mudam a decisão do juiz. E os juízes não são punidos por isso. Já o prefeito, ou o gestor de secretarias, ou outros que prestam contas, se ele errar por convencimento, acreditando que está fazendo uma coisa certa, e ele não tem outra chance no tribunal. Ele é condenado, porque suas contas vão ser julgadas 1 ano depois de encerrado o exercício. Veja que fica inelegível, né? Depende. Hoje, eu também tinha apresentado aqui, já apresentei aqui, uma emenda constitucional, estabelecendo que o Supremo Tribunal já tinha concedido. É que as contas, o Tribunal de Contas não seja o órgão final de julgamento dos prefeitos. Porque, na verdade, não é. Seja um órgão apenas de auxílio, Ele é um órgão auxiliar. É o controle externo, é auxiliar das câmaras municipais. Então, a minha emenda constitucional, quando apresentei, ainda não havia uma decisão final, era nesse sentido, de adequar a Constituição Estadual, dizendo claramente que eram as câmaras municipais que é o órgão final de julgamento das contas. Mas o Supremo aprovou isso ano passado, Depois que aprovou, a minha emenda deixou de ter sentido, mas foi aprovado. Então, é o órgão que está na Constituição Federal. As contas são julgadas pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. E havia um entendimento inverso. Então, todo o parecer do Tribunal de Contas era sentença final, o que é um absurdo, o que era um absurdo. Ainda bem que hoje não. O Tribunal de Contas apenas emite um parecer e as contas são aprovadas pela Câmara Municipal. Então, a sentença final é da Câmara Municipal. Então, isso já está consolidado hoje. Outra coisa, quando eu falo da questão do erro por convencimento, eu me convenci de que determinada situação é correta, você pode aplicar o dinheiro de determinada forma, mas o Tribunal de Contas entende que não. Daí você não tem como voltar atrás. Eu proponho, e ainda não está nesse projeto de lei, mas vou apresentar uma emenda a ele, que assim como também na vida normal das pessoas, dos cidadãos, tem um chamado termo de ajustamento de condutas. Quando você pratica um ato por mero erro formal, que não seja corrupção, é muito bom deixar claro isso, que não seja desvio de dinheiro, que não seja corrupção,
mas erros normais, contábeis, erros de convencimento, você possa ter a oportunidade de ajustar aquela conduta sua. Então o tribunal senta com você, estabelece uma regra, olha, a partir de hoje você não fará isso. E o que você fez, nós vamos consertar da seguinte forma. Isso na vida normal da gente é assim. Nas pequenas infrações criminais, nos crimes ambientais, diversas situações. Uma forma de orientação seria? Não é orientação, é um termo de ajustamento de conduta. Você fez uma regra, uma situação que você feriu a lei, mas não é dolo, não é nada uma coisa grave. O Ministério Público lhe chama e você faz um termo de ajustamento de conduta. Você diz, olha, a partir de hoje, isso aqui está errado. O que eu fiz, errei, então vamos ressarcir, vamos consertar isso aqui, porque a sociedade não está buscando, não está à caça de pessoas de bem. Nós precisamos encarcerar, precisamos punir os corruptos, os que desviam dinheiro. Mas não as pessoas de bem, que são a maioria, né? Que gerem a coisa pública com dedicação, mas que erram por convencimento. E errar por convencimento, por você acreditar que está certo, isso é normal. E volto ao exemplo do juiz. Todos os juízes têm sentenças reformadas milhares. E ele não é punido, porque ele se convenceu daquilo. E o gestor, é isso que eu proponho. Outra coisa, a revisão, só para eu questionar o senhor, já que o senhor está falando isso de erro, convencimento, né? O senhor também, no projeto de lei do senhor, o senhor fala sobre revisão de decisão. Como seria essa revisão de decisão? Veja bem, é uma outra aberração processual que eu vejo no Tribunal de Contas. Qual é? Você hoje, quando você entrega suas contas ao TCM, você é julgado pelo conjunto dos conselheiros. E aí, quando vem uma decisão contra você, você requer uma reconsideração, que na verdade tinha que ser um recurso, o chamado duplo grau de jurisdição. E aí, quando você pede essa reconsideração, como é hoje, o mesmo conselheiro que julgou você é quem vai apreciar novamente. Então a chance de mudar aquilo é quase zero. O que é que eu proponho? Já existe no tribunal 2 câmaras, formadas pela metade dos conselheiros um e metade dos conselheiros outro. Então a minha proposta é assim como funciona nos tribunais judiciais. As suas contas são julgadas por esta Câmara, a primeira Câmara ou a segunda Câmara. Se essa Câmara, a decisão você não gostou, você recorreu, aí você vai recorrer para o Pleno. Aí reúne as 2 câmaras para poder apreciar a sua inconformidade com aquela decisão. Mas esse que período? Não, aí os períodos são os períodos normais. Não tem problema nenhum no período. O problema é que o duplo grau de jurisdição só tem sentido se outro julgador apreciar uma decisão de outro. Não tem sentido eu próprio, na maioria dos casos, claro que existem situações simples, né, que são os chamados embargos, que o próprio julgador pode rever sua decisão. Mas nesse caso, quando se julga o mérito, quando se julgam as contas, que destrói a vida da pessoa, às vezes, né? E aí o mesmo julgador vai apreciar novamente, né? Entendi. Então, aí você cria o duplo grau de jurisdição. E com relação a alguns questionamentos que se fazem, que o TCM vem ajustando e fazendo com que os prefeitos fiquem com as contas... Falam muito de perseguição política, né, deputado? O senhor acredita nisso? Veja bem, eu não acredito nisso. Eu tive, no meu primeiro ano de mandato, eu tive uma conta que o tribunal emitiu parecer pela sua rejeição, que foi aprovada pela Câmara. E aí foi aprovado por unanimidade na Câmara, aliás, apenas um voto contrário, mas com quase unanimidade na Câmara. Então, foram aprovadas minhas contas. E eu não tenho essa impressão do tribunal de que naquela época foi uma perseguição política. Não imagino, não quero crer e nem quero imaginar, porque o prefeito 8 anos eu nunca tive essa interferência e não conheço essa interferência do Tribunal de Contas, de que a influência política faz com que você julgue as contas favoráveis ou não. Não acredito nisso. Por isso que eu digo, pode até acabar o Tribunal de Contas, não tem problema nenhum. Mas não pode ser com um discurso simples de que, olha, acabando o Tribunal de Contas, as contas do prefeito vão ser aprovadas. Porque o outro órgão que vier vai passar por cima da lei de responsabilidade fiscal. Não existe isso. Deputado, alguns parlamentares, eu conversei com eles a respeito do TCM e eles questionam que o TCM daqui está aquém a outros TCMs de outros estados, né? Que aqui inserem como gasto pessoal, programa federal, empresas terceirizadas, dentre outros assuntos. O projeto de lei do senhor também
tem alguma alteração nisso? Não, Nesse quesito, não? Não, nesse quesito não pode, porque Não aí é pode. convencimento, é aquilo que eu digo, é Entendi. convencimento do jogador. O que precisa de fato, é por isso que eu digo que é uma situação, a discussão é muito simples, uma situação extremamente complexa. Você não pode chegar para o jogador e impor que ele julgue de acordo com sua vontade. O que você tem que fazer é um trabalho junto a eles e mostrar aos jogadores de que é preciso uma flexibilização, né? Que é preciso uma flexibilização nisso para que situações que não firam a lei de responsabilidade fiscal possa ser acolhida pelo tribunal. Mas isso é um trabalho de convencimento, como o Supremo. O Supremo, outro dia, mudou, estabeleceu que a prisão em segundo grau tem que acontecer. E me parece que essa semana vai mudar de posição. Isso é normal nos tribunais. São pessoas que julgam, são julgamentos, mas extinguir o tribunal. Não, a solução é extinguir, eu acho que é simples demais esse argumento. Deputado, só para o nosso telespectador que está atento nos assistindo, ter uma ideia quais serão os benefícios caso esse projeto do senhor seja aprovado para a população e também para os conselheiros. Primeiro para a população é o seguinte, porque extinguir o Tribunal de Contas, como se fala, fica parecido, se não tiver controle externo, aí é que a corrupção vai acontecer. Então é preciso que tenha um órgão de controle externo, que seja o Tribunal de Contas como está, ou que seja ele incorporado ao TCE, mas que tem que ter, tem. Então é preciso que haja esse controle, para o bem da população, para que o gestor seja controlado. Por outro lado, ao gestor, ele vai ter uma segurança jurídica de que está fazendo a coisa certa, vai ser orientado. E tem uma coisa que não tem no Tribunal de Contas da Bahia, que é grave para os gestores, que é a formação uniforme de jurisprudência. Todo tribunal tem que ter jurisprudência. Explica para o telespectador de forma mais simples o que é jurisprudência. Jurisprudência é você ter lá, olha, esse tribunal, sobre determinada matéria, entende assim. Então, quando você for fazer alguma coisa, você vai lá na jurisprudência. A jurisprudência é uma fonte de direito. É como a lei. A lei está estabelecendo alguma coisa. A jurisprudência é a mesma coisa. Olha, eu entendo que gasto de pessoal é assim, assim, assado. Então, o gestor não pode ser surpreendido com outro entendimento do tribunal, porque já tem jurisprudência consolidada nesse sentido, são súmulas, e pode até criar súmulas vinculantes, que seja, olha, isso aqui julgou desse jeito, todo conselheiro daqui por diante vai ter que julgar dessa forma, porque o tribunal entende que é assim. Como é na justiça comum, nos tribunais judiciais são assim. Outra inovação que eu quero também, está aí para o TCM e para o TCE, todos os tribunais judiciais têm um quinto constitucional com representantes da OAB. Eu quero também, e tem uma emenda constitucional minha também, em trâmite nessa casa também, propondo isso, que a OAB também indique um dos membros, ou uma proporção de membros no TCE e no TCM, para igualar os tribunais judiciais. São essas propostas que a gente está visando buscar o debate. Estamos abertos ao debate, nosso projeto está aí nas comissões, para que seja inovado, para que seja mudado. Eu estou aberto para poder mudar meu pensamento, se for convencido disso. Mas eu penso que essa discussão simplória é que isso não traz nenhum benefício à população. Deputado, nosso tempo infelizmente está acabando, mas antes eu gostaria de saber do senhor como os deputados aqui da casa, os 62 deputados, né, são 63 com o senhor 60, ou são 63 com o senhor 62, estão aceitando essa proposta do senhor. A aceitação, o senhor tem conversado com os pares? Olha, veja bem. Os deputados aqui, muitos não são da área, né? Não são municipalistas, então... O senhor é advogado, né? E municipalista. Quando houve a fala do governador, do presidente, todos acham bom, porque os prefeitos queixam do Tribunal de Contas. Mas aqueles que eu tenho feito, essa conversa que eu estou fazendo com você, mostrado essas ideias, eles têm se convencido de que a verdade não é esse discurso fácil, esse discurso para agradar os prefeitos de imediato, que não vai solucionar. Acaba o TCM, quem vai controlar? Antes era um conselho de contas, mudou para TCM. Então vai mudar de TCM para TCE simples, acabou, resolveu? Não. É preciso, e é isso que a nossa sociedade brasileira está precisando encarar a fundo, os problemas como eles são, em profundidade. Os discursos fáceis, as palavras por falar, apenas para agradar, o imediato, isso não traz bem à sociedade, não constrói. Quando se fala, por exemplo, de economia de 200 milhões no TCM, aí eu questiono. Por que não economizar, então, nos outros poderes? Aqui na Assembleia, também pode economizar. No governo do Estado, com o número de secretarias que tem, no governo federal, no Poder Judiciário. Então, vamos economizar de um modo geral. Não é extinguindo o TCM. E
é uma palavra que extingue o TCM, não deixa de existir esse gasto. É conversa, porque esse pessoal vai ter que ser alocado no TCE. Mas já funciona no mesmo prédio, só tira o letreiro do TCM e bota o TCE e funciona tudo do mesmo jeito. Então, não é essa a solução. Então, a função praticamente seria só a incorporação ao TCE. Pelo que eu entendo, é isso. Não, nada além disso. Deputado, em que pé está esse projeto de lei do senhor? Meu projeto encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, eu já aprovei lá na comissão uma audiência pública que eu quero trazer aqui. A UPB, o TCM, o TCE, né, a OAB e os deputados, óbvio, e a comunidade em geral, para a gente expor isso e aprofundar nisso. Se ao cabo entender que deve existir só um Tribunal de Contas para atender os municípios e o Tribunal do Estado, nenhum problema. Não pode, é o discurso fácil. Acaba o TCM resolveu o problema de todo mundo. Não existe acabar com o TCM. Tribunal de Contas tem que existir, ou TCM ou TCE. Mas que o controle interno do município tem que existir. Isso ninguém pode fugir, só se mudarem a Constituição brasileira. Aí, se mudarem a Constituição, aí pode acabar todos os tribunais. Mas está lá na Constituição que as contas dos gestores são julgadas e fiscalizadas pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Está na Constituição. Então, só se mudar a Constituição. Deputado, foi um enorme prazer tê-lo aqui hoje no plenário da Assembleia Legislativa, falando sobre o TCM, que foi fundado em 1970, né? E teve o status de tribunal apenas 10 anos, 15 anos depois. E muito importante essa discussão. Muito obrigada. Essa questão do tribunal é exatamente por isso. Porque era um conselho. Aí dizia assim, mas o conselho é só para dar parecer. E efetivamente é isso. Tribunal, porque entenderam depois que ele julga. Em determinadas situações ele julga, mas na verdade é um conselho, ele dá parecer, emite pareceres. Obrigada, deputado. Nada, um abraço. Até o próximo programa.